Hoje o Teta Healing vai ser sobre preconceitos. Ah, Lízia, mas eu não tenho preconceito. Não tem nenhum preconceito na minha vida, eu sou uma pessoa livre. Ok, você pode não ter preconceito, mas hoje a gente vai tirar preconceito da sua genética. Então, se um parente seu tiver preconceito, ele vai ser beneficiado disso. Porque quando você faz Teta Healing, ele atinge 7 gerações passadas e 7 gerações futuras. Então você vai limpar, você vai ser o antepassado que curou gerações futuras. E que também que curou, o descendente que curou os antepassados. E outra coisa, às vezes seus antepassados também não tinham preconceito. Mas o que acontecia? O que acontece também até hoje? Nós vivemos num mundo. Eu tento explicar o inconsciente coletivo como se ele fosse uma nuvem preta, com todas as ideias e crenças que a humanidade teve. E aquilo ali fica pairando sobre nós, sabe? Fica em cima da nossa cabeça, em cima da nossa cidade, e fica aquilo ali, sabe? Pessoas que odeiam, por exemplo, eu já fiz, se vocês quiserem ver o vídeo sobre abençoar a sua cidade. Porque existe muita gente que reclama, essa cidade não presta, essa cidade é ruim, essa cidade faz isso, essa cidade é aquilo. Aquilo ali é o inconsciente coletivo daquela cidade. Então o que acontece? A pessoa acaba se sentindo mal dentro da sua própria cidade. Então se vocês tiverem isso, podem ir lá fazer. Eu posso fazer aqui também rapidinho, mas lá tá mais aprofundado. E a gente tem que sempre olhar para isso também, porque inconsciente coletivo são aquelas frases, por exemplo, na época de Hitler, existia a crença da superioridade ariana, né? O eufemismo, as crenças de que era ruim a miscigenação. Aquela, já vou falar, biologicamente, a miscigenação que faz a mistura e a variabilidade genética das células, os genes, do DNA, que faz com que a humanidade sobreviva. E todas as outras espécies de animais e tudo mais. Porque se você casa com primos, você tem a sua genética ela fica um pouco limitada, entende? Isso é real, tanto é que existem muitas doenças, assim, por causadas de casar com primo, por exemplo. Então, essa história de o eufemismo, né, a ideia de Hitler era só que existissem arianos, só existissem pessoas brancas, loiras, de uma certa altura, enfim. E o que isso ia acontecer? Minha professora de biologia até falou, se isso acontecesse, em 100 anos a humanidade estaria extinta, porque seria uma diminuição tão grande na quantidade de DNA, de genes, de variabilidade genética, que as pessoas iriam morrer de gripe, elas iriam ter várias doenças embutidas, né, e tudo mais. Então, a gente sempre tem que olhar além, né, das coisas, né, sempre deixar alguém, um especialista, mencionar sobre isso. E o que acontece, que eu vejo muito hoje em dia, que eu queria até compartilhar com vocês, existe essa crença tão enraizada, mas é tão enraizada dentro da nossa sociedade, que uma pessoa, por exemplo, que ela é loira e tem olho azul, e ela não consegue vencer na vida, ela começa a ter uma baixa autoestima tão grande, porque ela tem aquela crença embutida no inconsciente coletivo, às vezes nem ela sabe, é totalmente inconsciente, ela nem sabe sobre isso, e aí ela fala, nossa, mas por que eu não sou rico, por que eu não sou inteligente, por que eu não sou isso ou aquilo, sendo que eu sou um ariano, por exemplo, entendeu? E isso é muito nocivo. Eu atendo pacientes que têm isso e eles não têm noção que eles têm isso, e eu fico com muito cuidado de falar, porque, como eu sempre falo, a verdade, ela dói, às vezes a pessoa, ela não vai compreender a extensão daquilo, ela acha que eu tô julgando, mas não é o que acontece, né? Outras crenças envolvendo racismo, eu só quero dar um apanhado geral, mas assim, tem que fazer logo, porque eu tenho 28 minutos só de vídeo. E, enfim, aí racismo, sabe? Você não consegue encontrar beleza negra. Eu tinha um professor meu
que a gente tava, existia uma época que estavam falando muito sobre a representatividade das crianças negras terem bonecos negros que parecem com elas. E aí ele começou a falar, então fica sem brinquedo, entendeu? Porque a pessoa, ela não consegue realmente entender a beleza negra, porque é um racismo, é um preconceito muito grande. Você não consegue ver um negro como belo. E outros preconceitos, homossexualismo, um preconceito tão enraizado, já vou falando, é uma questão de bíblica do Velho Testamento. Para quem acredita em Jesus Cristo, a partir do momento que Jesus Cristo veio na Terra, tudo que existia no Velho Testamento foi quebrado. Então, assim, falam, né, que no dia que Jesus foi crucificado, que ele morreu por nós, dentro do templo judaico havia uma tenda, vamos dizer assim, um pedaço de pano que separava as pessoas dos sacerdotes, porque era uma coisa tão pura. Então, quando Jesus Cristo morreu, aquela tenda, aquele véu foi rasgado, ou seja, Deus permitiu o acesso a ele. Então, assim, para quem acredita em Jesus, quem não acredita em Jesus é outra coisa. A partir do Novo Testamento, tudo que existia no Velho Testamento, ele só ficou como uma lembrança, entendeu? Ele não é mais obrigatório. Então, existe essa crença muito grande dentro do homossexualismo. Um dia eu posso falar só de Bíblia para vocês, porque eu gosto muito da Bíblia e, graças a Deus, Deus me deu conhecimento, né? Porque, assim, às vezes eu falo até... Uma vez eu falei... Aí já tô falando demais. Uma vez eu falei para um amigo, né, que ele viu uma letra assim, o salário do pecado é a morte. E ele falou, nossa, que absurdo, que coisa horrível. Aí eu falei, gente, essa é a frase mais linda que existe dentro da Bíblia. Porque Jesus Cristo, o que significa isso, né? Que Jesus Cristo morreu para pagar o pecado que nós fizemos. E ele não conseguia compreender aquilo, porque a compreensão bíblica, ela é um dom de Deus também. Então, assim, eu realmente vejo as pessoas falando, usando a Bíblia, e na verdade elas não estão compreendendo o todo. Elas olham uma frase e elas acham que aquela frase é única, né? Mas enfim, terminamos, né? Agora vamos para o que interessa. Para limpar isso daí dentro do nosso inconsciente coletivo, limpar dentro da sociedade. Vocês vão ser hoje curadores para curar você, na sua família, na sua genética, em todo o consciente coletivo da onde você vive, para limpar da sua humanidade todas essas sujeiras de preconceito. Então tá? 8 minutos, vou marcar lá que começou. Então vamos fechar nossos olhos, vamos ir bem rápido. Passando uma bola de luz por toda a nossa coluna, abdômen, tórax, abrindo e iluminando chakras e nadis de todo o nosso corpo, dos pés imagina raízes profundas, entrando no solo, rochas, minerais, cristais, tirando toda a energia negativa do centro da mãe terra e puxando energias positivas de lá, subindo pelos pés, pernas, coxas, quadris, iluminando e abrindo chakras da coluna, abdômen, tórax, garganta. Vamos colocar a língua no céu da boca e olhar para cima com os olhos fechados para adentrar em estado de teta mais rapidamente. E vamos subindo, subindo, além da lua, das estrelas, dos planetas, passando por luzes claras, luzes escuras, luzes claras, luzes escuras, indo para o quinto plano de uma camada completamente dourada, onde vamos pedir arcanjo Miguel, Gabriel, Rafael e Samuel para nos auxiliar em proteção e para dissolver esses preconceitos em nós, no inconsciente coletivo. Indo agora para o sexto plano, com todas as cores do arco-íris, todas as leis universais, pedindo a lei da compaixão para impulsionar nossa bola de luz a um portal triangular do Pai, Filho e Espírito Santo, onde vamos estourar ela num plano branco, claro e iridescente perolado, e nos tornar um só com ela. E vamos pedir, Criador de tudo que é, que todo preconceito que existe dentro de mim, dentro da minha genética, dentro do meu inconsciente coletivo, dentro das minhas crenças limitantes, sejam destruídas e canceladas no nível primário de alma, genético, secundário, cenário histórico em via da luz, substituídos por amor incondicional. Você permite? Sim, gratidão está feito, meu Senhor Criador. Que todo ser errante, espíritos, energias que tentam atrapalhar isso, sejam encaminhados à luz para o sétimo plano, transmutados no amor incondicional. Gratidão está feito, meu Senhor Criador, isolado de nós, para o bem maior.
Criador, Tu quer que todas as honras que nós temos aos nossos familiares que tinham esse preconceito racial, machismo, homofobia, seja destruído e cancelado no nível primário de alma genético, secundário, no histórico em via da luz, substituídos por eu honro meus antepassados que tiveram isso de uma nova forma. Por vocês eu faço diferente, por vocês eu vivo sem esses preconceitos, porque agora eu consigo evoluir mentalmente, evoluir dentro de mim, ter uma evolução espiritual, uma evolução na humanidade, para o bem maior. Vocês permitem? Sim. Gratidão, está feito. Mostra, meu Criador. Criador, do que é que toda essa crença racial, de eufemismo, de raça superior, de essa crença que veio lá dos nazistas, de Hitler, que ainda está no nosso inconsciente coletivo, Criador, de que um branco é superior ao negro, que toda essa crença, Criador, negativa vai ser destruída agora, cancelada no nível primário de alma genético, secundário, raciocinado no histórico, em via da luz, substituídos por amor incondicional, Criador, para o bem maior. Que toda essa minha visão, existe uma teoria de que quando você vê uma pessoa negra que ela é inteligente, você começa, a sua mente começa a justificar que não, que é porque ela tem pai branco, porque ela tem... ela não é tão negra. Então, todas essas crenças, Criador, de que eu não consigo reconhecer a inteligência de uma pessoa negra, por todo o inconsciente coletivo que existe, seja destruída e cancelada no nível primário de alma genético secundário, raciocinado histórico em via da luz, substituídos por amor incondicional, substituídos por eu consigo reconhecer a inteligência de uma pessoa negra, que ela é tão igual ou tão superior a qualquer outro branco, japonês, qualquer outra raça, etnia, para o bem maior. Vocês permitem? Sim, gratidão, está feito. Nossa, meu Criador. Criador de tudo que é que agora, todos os meus preconceitos raciais em relação à beleza, que eu sou impedida de reconhecer a beleza japonesa, asiática, sou impedida de reconhecer a beleza africana, sou impedida de reconhecer a beleza de índios, indígena, que eu não consigo ver que o ser humano é belo, que Deus, que ele é imagem e semelhança de Deus. Que todas essas limitações sejam, e crenças e preconceitos raciais sejam destruídas e canceladas em relação à beleza, sejam destruídas e canceladas no nível primário de alma genético, secundário, raciocinado histórico, em via da luz, substituídos por amor incondicional, Criador. Para o bem maior, substituídos por eu consigo reconhecer a beleza, consigo reconhecer Deus em cada face. Eu consigo olhar uma pessoa e ver a imagem e semelhança de Deus. Para o bem maior, vocês permitem? Sim, gratidão, está feito. Mostra, meu Criador. Ó, tô ouvindo a pessoa falando assim, ai, mas é gosto. Não é gosto, não. Isso daí é preconceito. Então, Criador de tudo que é que toda justificativa que eu tenho de gosto, eu gosto de pessoas do jeito X, eu me atraio por pessoas do jeito X, que na verdade é uma justificativa para seu preconceito racial, que tudo isso seja destruído e cancelado no nível primário de alma genético, secundário, raciocinado no histórico em via da luz, substituídos por amor incondicional, Criador, substituídos agora por harmonia, paz plena, que eu finalmente consigo reconhecer, ter atração por todos os tipos de raça, saber reconhecer a beleza dentro de mim, que eu consigo me ver bela, na etnia, na cor, no cabelo, nos olhos que eu tenho, para o bem maior. Vocês permitem? Sim, gratidão, está feito. Mostra-me, Criador. Criador de tudo que é que toda crença de machismo, esse machismo exagerado, Criador, crença de que o homem é superior à mulher, que a mulher deve ser submissa ao homem, que ele me bate, mas me ama, essas crenças negativas de culpabilização, a cultura de estupro, Criador, essa cultura que a mulher não pode usar roupa curta, a mulher não pode ser mais inteligente que o homem, ou a mulher não pode ganhar mais do que o homem, a mulher não pode ter uma vida independente, a mulher não pode escolher não ter filhos, que todas essas crenças machistas, Criador,
sejam destruídas e canceladas no nível primário de alma genético secundário, ressonância histórico, destruída no inconsciente coletivo meu e das pessoas que estão ouvindo esse vídeo, em todas as nossas genéticas, no nosso DNA, para o bem maior. Vocês permitem? Sim, gratidão, está feito. Mostra-me, Criador. Toda crença, Criador, de que o patriarcado é ruim também, porque existe uma crença de que todo patriarcado é ruim, e a crença de que só o patriarcado é bom também. Essas crenças tão divergentes seja destruída e cancelada no nível primário de alma genético, secundário, social histórico, em via da luz, substituídos por amor incondicional, substituídos pelo equilíbrio do yin e yang, o equilíbrio entre o feminino e masculino. Coloca agora a ursa do lado esquerdo e a águia do lado direito, Criador, dentro dessa pessoa, para que ela tenha equilíbrio entre o feminino e o masculino, que ela saiba ter igualdade, que ela saiba que os homens e as mulheres são iguais perante Deus, que são tão capazes, tão inteligentes quanto, que a mulher tem permissão de mostrar o seu conhecimento sem parecer arrogante, que a mulher pode falar sem ser interrompida, que a mulher pode mostrar todos os seus dons sem parecer uma bruxa, uma sacerdotisa ou sem mistérios, que ela apenas é uma mulher que recebeu o dom de Deus. Para o bem maior, você permite? Sim, gratidão, está feito. Mostra-me, Criador. E agora, Criador, eu peço para que vejamos um outro lado, que todas as nossas crenças em relação ao homossexualismo, todas as crenças negativas, Criador, que o homossexualismo é algo demoníaco, é algo que veio destruir a humanidade, que todas essas crenças, Criador, de que é errado, de que é pecado, de que é negativo, de que é sujo, que pode ser homossexuais. Eu até tenho amigos homossexuais, mas contanto que eles façam carinhos dentro da sua casa, contanto que eles não demonstrem, com que eles não sejam afeminados, que todas essas crenças, Criador, sejam destruídas e canceladas no nível primário de alma genético, secundário, associado no histórico em vida da luz, substituídos pelo amor incondicional. Substituídos agora, Criador, pelo Novo Testamento da Bíblia, de amar o próximo como a mim mesmo, para o bem maior, que eu consigo respeitar as opiniões das outras pessoas e amar elas como elas são, independentemente do gênero, da raça, da etnia, da cor, da opção sexual, das suas opiniões, para o bem maior, que eu consigo finalmente amar a eles da maneira que eles são, para o bem maior. Vocês permitem? Sim, gratidão, está feito. Mostra-me, Criador. Coloca agora, Criador, receptores da luz de amor próprio. Eu consigo me amar e me aceitar do jeito que eu sou. Eu consigo me amar, coloca receptores e downloads de respeito. Eu consigo me respeitar da maneira que eu sou, respeitar a minha etnia, respeitar o meu gênero, respeitar as minhas crenças, respeitar as minhas ideias, respeitar o meu cabelo, os meus olhos, respeitar as minhas opções, os meus desejos, as minhas vontades. Para o bem maior, você permite? Sim, gratidão, está feito. Mostra-me, Criador. E agora, aprendendo a ter amor próprio e respeito próprio, eu consigo amar e respeitar aos outros da maneira que eu amo e respeito a mim mesmo. Vocês permitem? Sim, gratidão, está feito. Mostra-me, Criador. E agora, Criador, qualquer outro preconceito que não foi dito aqui, que não foi lembrado, vamos agora fazer cura a nós mesmos. Então vamos fazer um comando geral. Criador, do que é que todo preconceito, diga o preconceito que você sabe que você tem, o preconceito que você vê dentro da sua família, seja destruído e cancelado no nível primário de alma genético, secundário, social histórico, em via da luz, substituído por amor incondicional, Criador. Criador, do que é que todo preconceito contra pobre, preconceito contra mendigo, preconceito contra pessoas menos valorizadas dentro da sociedade, seja destruídos e cancelados no nível primário de alma genético, secundário, social histórico, em via da luz, substituídos por amor incondicional, para o bem maior. Que toda crença de que a pessoa se colocou no lugar, de que a pessoa optou por viver daquele jeito,
seja destruída e cancelada no nível primário de alma genético, secundário, social, histórico, enviada à luz, substituído por amor incondicional, Criador. Que todo preconceito, Criador, que temos em relação a ricos, a pessoas ricas, que as pessoas ricas venderam sua alma, fizeram um pacto, qualquer preconceito de que eles não são felizes, de que eles não irão para o céu, seja destruído e cancelado no nível primário de alma genético, secundário, social, histórico, enviada à luz, substituídos por amor incondicional, para o bem maior. Gratidão, está feito, mostra-me, Criador. Que agora nós saibamos que quando a Bíblia diz que é mais fácil um camelo passar pelo caminho da agulha do que um rico ir para o céu, quando Deus falou agulha, não é agulha de costura. Agulha era um lugar que existia em Israel, que ele parecia duas rochas, era um caminho. Então o camelo passava, mas era complicado, era difícil. Então, que agora consigamos ver de uma outra forma, que nossas crenças sejam agora baseadas na verdade e não em teorias. Porque nem existia agulha como existe a agulha que a gente vê hoje em dia. A agulha era um caminho. Então, Criador de tudo que é, que todas essas crenças de que a agulha que Deus falava era uma agulha fina e não a agulha que era um caminho entre rochas, que tudo isso seja destruído e cancelado no nível primário de alma genético, secundário, social, histórico, enviado à luz, substituídos por amor incondicional, Criador. Substituídos agora que eu vejo ricos e pobres da mesma maneira, para o bem maior, com respeito à sua vida e ao seu destino. Gratidão, está feito, mostra-me, Criador. Que todo voto, Criador, voto de pobreza, de que eu preciso ser pobre para agradar a Deus, que eu preciso sofrer, Criador, para agradar a Deus, que eu tenho que deixar riquezas, que eu tenho que deixar bens materiais de lado para agradar a Deus, seja destruído e cancelado no nível primário de alma genético, secundário, social, histórico, via da luz, substituídos por amor incondicional, Criador, substituídos por um voto de eu vou trabalhar, vou conquistar as coisas, vou conquistar bens materiais, eu posso ter bens materiais, eu posso ter bens espirituais, em igualdade, para o bem maior. Vocês permitem? Sim, gratidão, está feito, mostra-me, Criador. E que todo inconsciente coletivo que nós temos em relação à nossa cidade, que nossa cidade não presta, não vai para frente, que só tem corrupto, que na política só tem corrupto, que no nosso inconsciente coletivo, de que o nosso país não presta, de que não vai dar certo, de que é melhor ir embora porque nosso país é sujo, é errado, já começou errado, vai terminar errado, que tudo seja destruído e cancelado no nível primário de alma genético, secundário, social, histórico, enviado à luz, substituídos por amor incondicional, Criador, substituídos por minha cidade é uma bênção, substituídos por meu país vai dar certo, eu creio, para o bem maior. Vocês aceitam? Sim, gratidão, está feito, mostra-me, Criador. E agora vamos agradecer a Deus, Criador de tudo que é. E vamos tirar também todo preconceito em relação a seres espirituais, preconceito em relação a ser divino, a Deus, a anjos, a arcanjos. Todos esses preconceitos que Deus está me mostrando agora vão ser destruídos e cancelados no nível primário de alma genético secundário, solucionado histórico em via da luz, substituídos por eu posso ser um ser espiritual e ter bens materiais, e também ser um ser terreno, ser um ser físico, para o bem maior. Vocês aceitam? Sim, gratidão, está feito, mostra-me, Criador. E agora vamos agradecer a Deus, voltando na nossa bola de luz, passando pelo sexto plano, agradecendo as leis, os arcanjos, agradecendo os antepassados, voltamos no espaço do nosso universo, adentramos nossa galáxia, passamos perto da Lua, das estrelas, do nosso planeta Terra. Vamos ver essa limpeza nesse inconsciente coletivo dessa terra que estava tão necessário. Vamos adentrar o nosso continente, o nosso país. Vemos a alegria do nosso país de finalmente ser amado por nós, por nosso estado, nossa cidade, abençoada por nós. Vamos agora, em cima do topo da nossa cabeça, estourar uma bola de luz como uma cachoeira dourada, que vai nos limpar e nos lavar de todo esse preconceito do inconsciente coletivo, da nossa genética, das nossas honras e dos pés. Vamos imaginar raízes profundas que vão nos aterrar, nos ancorar, tirando toda a energia negativa no centro da mãe terra e puxando energias positivas de lá como se fosse um vulcão, passando pelos pés, pernas, coxas, quadris, iluminando, abrindo chakras da coluna, abdômen, tórax, garganta e crânio. E assim retornamos limpos e purificados.
gratidão.